Bem, meus amigos, está chegando aqui o nosso horário para o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje, dia 11 de maio de 2021, nós estamos aqui para reiniciar o estudo dessa obra, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Esse é o nosso estudo das terças-feiras, às 17h45. E hoje nós vamos aqui estudar esse capítulo 4 da parte primeira. É o capítulo 4 da parte primeira, que trata do princípio vital. Nós estamos ainda falando do princípio vital. E o tema de hoje que nós vamos estudar é, na questão 71, inteligência e instinto. Então, vamos começar aqui o nosso estudo. Então, vamos lá, todos aqui juntos, com o Livro dos Espíritos na mão, questão 71, parte primeira, capítulo 4 do princípio vital. E a questão 71, tratando da inteligência e do instinto. Então, Kardec, ele vai fazer a seguinte pergunta aos espíritos. Antes, deixa eu colocar aqui a minha data, né? Hoje são dia 11, é importante a gente sempre marcar a data para a gente estar organizadinho aqui. Dia 11/5. Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: a inteligência é atributo do princípio vital? Lembrando que princípio vital e fluido vital, agente vital, são tudo a mesma coisa, tá? Porque às vezes a gente fica em dúvida, porque a gente ouve muitas vezes essas palavras e a gente acredita que são coisas diferentes, mas não são, não. Não são, não. Poucas são as vezes que a gente vai ouvir Kardec falar em fluido vital. Na nota da questão 70, ele chega a falar uma ou duas vezes. Mas na maioria das vezes, 90%, ele vai falar princípio vital. Então, essa pergunta, a inteligência é atributo do princípio vital? Os espíritos dizem não. Não. Pois que as plantas vivem e não pensam. Então, a inteligência não é atributo do princípio vital. O princípio vital é matéria. É matéria. Ele diz, não, pois as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. As plantas só têm vida orgânica, isto é, vitalidade. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem inteligência. É o caso das plantas. Um corpo pode viver sem inteligência. As plantas são caso, né? Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Qual é o órgão material pelo qual a inteligência pode se manifestar? É o cérebro. É o cérebro. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então, vamos lá. Necessário é que o espírito aqui com letra minúscula, princípio espiritual, se una à matéria animalizada. É o princípio material, animalizado
pelo fluido ou princípio vital. Já estudamos isso, lembra? Aquele intermediário entre o princípio espiritual e o princípio material. Porque o princípio material, o fluido vital, vamos dizer assim, ou o fluido cósmico universal, se une à matéria para animalizar, dar vitalidade à matéria, para que o princípio espiritual possa agir sobre ela. Então, ele diz aqui, no caso aqui, quando ele diz, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário que o espírito, princípio espiritual, se una à matéria animalizada para intelectualizá-la, quer dizer, dar vitalidade a ela, tá? Então, quando a gente diz aqui, ele diz, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se, quer dizer, através do cérebro, mas lembrando que o gerador da inteligência é o princípio espiritual. Bom, não é o cérebro, é o princípio espiritual. Então, tem uma notinha aqui, depois nós vamos revisar tudo isso. Tem uma notinha aqui que diz assim, a inteligência, a nota de Kardec, é uma faculdade especial, faculdade ou atributo peculiar a algumas classes de seres orgânicos, não a todos, não a todos, porque a planta não tem inteligência. Então, a inteligência é uma faculdade, é um atributo peculiar a algumas classes de seres orgânicos. Todo mundo aqui já sabe o que são seres orgânicos e inorgânicos. Se alguém tiver alguma dúvida, vai lá no início, nós já estudamos isso, antes da questão 60, abertura do capítulo 4 do princípio vital. Dificilmente Kardec faz isso, mas aqui ele faz. Antes da primeira pergunta, que é a questão 60, ele bota uma nota explicativa sobre o que são seres orgânicos e seres inorgânicos. Então, se alguém tiver dúvida, volta lá no início do capítulo 4, que tem uma nota de Kardec grandinha, explicando o que são seres orgânicos e inorgânicos, tá bom? Então, ele diz aqui, a inteligência, a nota de Kardec, é uma faculdade especial peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um. Então, olha só, a consciência e que lhes dá com o pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Então, quando ele fala aqui, a gente percebe que ele está indo com mais contundência em cima do homem. Por quê? Consciência de que existem e que constituem uma individualidade cada um. O animal, ele é uma individualidade, mas ele não tem consciência de que ele existe. Se você colocar um cão à frente do espelho, ele vai ver o reflexo, vai pensar que é outro cão. Ele não tem a noção que o reflexo é dele. Ele não tem essa consciência que quem está ali no reflexo é ele. Ele até vai latir, acreditando que é outro cão, mas ele não tem noção que aquele reflexo é dele. Percebeu? Ele é uma individualidade, mas ele não tem consciência de si mesmo. Quando um homem olha no espelho, ele vê seu reflexo, ele é uma individualidade, ele sabe que é ele que está ali. O cão não. Ele pensa que é outro cão, mas ele não tem essa consciência dele mesmo. É uma individualidade, mas sem essa consciência, tá? Então ele diz assim, podem distinguir-se assim, primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade
nem inteligência. São os corpos brutos, os minerais. Esses minerais não têm princípio vital. Eles não têm vitalidade, isto é, vida orgânica. Tá? Então a gente tem que... Abraço aí na minha amiga Regina. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente, que lhes outorga a faculdade de pensar. Então, ele explica direitinho aqui que a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá com o pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existem e que constituem uma individualidade de cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de provarem suas necessidades. Aí ele diz, podem distinguir-se assim. Então ele fala primeiro dos seres inanimados, que são os minerais, que não têm princípio vital, não têm vida orgânica, tá? Fala dos seres animados, que não pensam, formados de matéria e, como ele diz aqui, dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência, as plantas, e os seres animados e pensantes, né? Que são os homens. Então, vamos dar uma resumidinha aqui, só para a gente fechar, nessa questão 71. Eu fiz um resuminho aqui nas minhas anotações, só para a gente fechar tudo isso. Então, questão 71. A inteligência não é um atributo da matéria, do corpo, certo? E sim do espírito, e sim do princípio espiritual. Mas para a inteligência se manifestar, ela precisa dos órgãos materiais, como o cérebro, que não é gerador da inteligência. Tá? A inteligência permite a tomada de consciência e a individualização. O animal é individualizado, mas não tem consciência da sua individualização. Deu para todo mundo entender? Alguém tem alguma dúvida? Porque hoje eu não vou trabalhar do slide, eu quis trabalhar assim, para qualquer dúvida a gente parar, perguntar, tá bom? Porque esse assunto precisa ficar bem fixado. Então, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser que eu repita alguma coisa, pede que a gente para e repete, para trabalhar bem, fixar bem essa questão aqui da inteligência e do instinto. Porque muita gente tem dificuldade, principalmente no que tange ao instinto. Ô, Rose, você disse que o animal não tem consciência da sua individualização, certo? Não tem. Ou seja, não tem consciência de si mesmo. Não, ele é individualizado, claro. Ah, sim, tá, desculpa. Inteligente, porque individualizado. Isso. Mas ele não tem consciência de si mesmo. Ele tem uma inteligência, podemos dizer assim, fracionada. Por exemplo, se você tem um animal e ele faz alguma coisa errada, se você na hora chama a atenção dele, você na hora fala com ele, né? O animal até percebe aquilo. Então você vai ter que repetir aquilo várias vezes, é lógico, né? Não é falando uma vez, está tudo ok. Nem com o homem, às vezes, isso acontece. Você fala uma vez, de uma forma, né, sem agressividade. Quando o animal fizer de novo, você fala de novo. Mas se ele fizer, e daqui a 15 minutos, você tentar chamar atenção, não adianta. Não adianta. Tem que ser na hora. Porque é como uma inteligência fracionada. Ele tem um tipo de inteligência, mas não é como o homem. Não é? A do homem é continuar.
A do animal, não. Mas ele tem um tipo de inteligência. Agora, ele não tem consciência de si mesmo. Ele não tem consciência da sua individualidade. Por isso que eu falei, quando o cão está de frente para o espelho, ele sabe, ele vê, identifica ali um outro animal, um outro cão, mas ele não sabe aquele. Ele não tem essa consciência de si mesmo. Essa consciência pertence ao homem, que é um animal racional. Tá? Então, a inteligência, ela permite a tomada de consciência. E a ideia da individualização. O animal é individualizado, claro que é, mas não tem consciência da sua individualização. Entendeu? Ele é uma individualidade, mas ele não tem consciência disso, da sua individualização. Deu para entender? Ele não tem essa consciência. Então, certas coisas que a gente ouviu o pessoal falar por aí, a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa que eu fiz aqui das minhas anotações, para a gente poder fechar essa questão. Os minerais não têm princípio vital, não têm vitalidade, isto é, vida orgânica. Deixa eu ver o que mais. Tá. Então é isso aí. Alguém mais? Se alguém tiver... Ô, Rose, pode falar. Eu sempre tive assim, uma certa assim, Alberto, acho que congelou aí. Depois você entra e volta. Eu acho que deu uma congeladinha aí na tua imagem e no teu som. Vamos seguir aqui. Questão 72. Depois, se o Alberto voltar, a gente volta na pergunta que ele ia fazer. Qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Aí a gente vai dar uma paradinha aqui. Tá? Vamos todos voltar nas questões 23 e 24 de O Livro dos Espíritos. Voltando à questão 23 e 24. Que é o... Todo mundo achou aí? Parte primeira, capítulo 2, dos elementos gerais do universo. O Alberto também dá uma coisa que seria quando acontecer isso, é a pessoa sair e retornar depois, né? Fica mais fácil para Pedro. Eu acho que houve a internet dele. Então vamos lá, questão 23. Que é o espírito? Com letra minúscula. Porque somente, tá? Lembrando aqui, somente a partir da questão 76 que Kardec vai tratar do ser inteligente. Até a 75 ele só está falando de princípio espiritual. Tá? Então, só a partir da 76 que nós vamos falar do espírito, ser inteligente. 23, que é o espírito singular, com letra minúscula. O princípio inteligente do universo. 23A. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Tá? Ele está falando do espírito, do princípio espiritual. Então ele diz, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós ele nada é. O pessoal diz assim, não é nada, é um facho de luz, é uma chama, e vão por aí, né? Por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. 24. É o espírito sinônimo de inteligência? E ele diz, a inteligência é um atributo essencial do espírito. A inteligência é um atributo do princípio espiritual. Não estamos falando de homem aqui, não. Tá? Do princípio espiritual. Depois, Alberto, você volta àquela pergunta que você ia fazer, porque a tua internet acho que caiu. A inteligência é um atributo essencial. Eu estou na questão 24 de O Livro dos Espíritos. A inteligência é um atributo essencial do princípio espiritual. O princípio espiritual tem em si esse atributo.
tá? Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Quer dizer, é tão difícil para a gente ter essa noção de princípio espiritual que a gente confunde a inteligência, que é um atributo, com o próprio princípio espiritual. A gente tem essa dificuldade, a gente confunde os dois. E eles dizem, deixa, não esquenta a cabeça com isso. Porque o princípio espiritual é uma coisa, a inteligência é um atributo dele. Mas uma coisa e outra se confundem. Então a gente considera princípio espiritual e inteligência uma coisa só. Mas um é atributo, o outro é o princípio espiritual. Então, voltando lá, na questão 72, tá? Fizemos uma revisão. 72. Qual a fonte da inteligência? E ele diz, a inteligência universal. Então, a fonte é a inteligência universal, isto é, o princípio inteligente do universo, o elemento espiritual. Essa é a fonte da inteligência. É o princípio espiritual, o princípio inteligente do universo. Isso que é a fonte da inteligência. Então, a gente tem que ir lá na questão 23 para entender, tá? Qual é a fonte da inteligência? É o princípio espiritual, o princípio inteligente do universo. Que essa inteligência é um atributo desse princípio espiritual, tá? Tendo a lembrança sempre que espírito é o princípio inteligente do universo. É a tal da matriz. Lembra que eu falava isso? Matriz, princípio material, matriz, princípio intelectual, material, de onde saem as coisas. É a matriz. E o Allan Kardec chama de fluido inteligente. Ele chama de fluido inteligente. Conseguiram entender qual o princípio, qual a fonte da inteligência? É o princípio inteligente do universo. É o princípio espiritual. Tá? Lembra? Deus Criador, princípio material, princípio espiritual. A fonte da inteligência é esse princípio espiritual, que vai se unir com o princípio material, tendo como intermediário o fluido universal. Então vamos seguir lá aqui. 72A. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência. Kardec procura arrumar forma para falar, para tentar facilitar ao máximo o entendimento da gente. Então ele diz aqui, poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e assimila, como tira e assimila o princípio da vida material, que a gente quer. A matéria, o que é? Não é uma transformação do fluido universal? Do fluido cósmico universal? Né? Se eu vou... Todo que a matéria que existe não é uma derivação, uma transformação do fluido universal? Então ele pergunta se a inteligência seria uma porção que eu tiro do princípio espiritual. Assim como eu tiro do fluido universal para fazer alguma coisa material. Ele está fazendo essa pergunta. Aí ele diz aqui, ó que os espíritos falam. Isto não passa de simples comparação. Todavia, inexata. Olha como uma coisa complexa. Porque quando a gente fala da matéria, o princípio, eu vou falar de perispírito, eu vou falar do meu corpo físico. Aí o que a pessoa fala? Isso é uma transformação do fluido cósmico universal, não é?
Porque meu corpo, meu perispírito não é matéria. E a gente não aprende que tudo que existe no universo em forma material é derivado do fluido cósmico universal. Ah, eu tenho um lápis aqui. Matéria, derivado do fluido cósmico universal. O corpo, derivado do fluido cósmico universal. Então, quando o espírito vai formar seu corpo, ele pega uma porção do fluido cósmico universal, trabalha isso e torna no corpo. Ele tira uma porção do fluido cósmico universal. Aqui, Kardec tentou usar a mesma comparação para tratar da inteligência. Ele pensou assim: se tudo que é matéria eu tiro do fluido cósmico universal, então, como a inteligência não é matéria, como a inteligência ela vem do setor da área espiritual, então deve ser também a mesma coisa. Eu vou lá no princípio espiritual e tiro uma parte, uma porção para a inteligência. Ele fez essa comparação, entendeu? Ele fez essa comparação, mas aí eles dizem: isso é uma simples comparação, todavia inexata. É inexata. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Moral. Aí lá, na questão 24, ele diz aqui, ó, é o espírito, com letra minúscula, princípio espiritual, sinônimo de inteligência, e ele diz, a inteligência é um atributo essencial do espírito, letra minúscula. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum de sorte para vós, é a mesma coisa, mas ela é um atributo, é uma qualidade. Então, você não pode tirar uma porção dessa inteligência do princípio espiritual, como eu tiro uma porção do fluido cósmico para fazer as questões materiais. Por isso que ele diz, isso é uma comparação inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, aí ele entra naquela famosa questão. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar. E esta, por enquanto, é desse número. Então, para por aí. Para por aí. Não vá mais longe do que isso. Porque se você for mergulhar nisso daí, você vai se perder. Porque vocês, ele insinua isso até numa outra questão aqui, não têm ainda capacidade de entender certas coisas. Então ele fala, ó, vamos parando por aqui, tá? Entende isso. Entende isso. Inteligência é um atributo do princípio inteligente. É um atributo do princípio inteligente. Pode falar. Se não for pertinente a pergunta, a colocação que eu vou fazer, você segue em frente. Quando ele diz aqui que a inteligência é uma individualidade, faz para a individualidade moral, para mim, né, até com o meu parco conhecimento, com o meu conhecimento ainda pequeno, para mim era a razão, a inteligência e o sentimento relacionado à moral. Ele já coloca aqui a individualidade moral, a inteligência no campo da moral. Aí, eu, para mim, fazia distinção. Razão, a inteligência era razão, tal, e a moral era relacionada aos sentimentos. E ele já faz uma observação colocando a inteligência no campo moral. Daqui, ó, isso não passa, né, de simples comparação, todavia inexato, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. A inteligência, quando a gente fala, ele fala de individualidade moral, em todos os níveis, porque a moral faz parte da inteligência. A moral faz parte da inteligência. E você vai desenvolvendo essa inteligência. E a moral também.
você vai desenvolvendo essa inteligência através de tudo que você faz. Essa inteligência vai sendo desenvolvida. Então, poderíamos dizer que a individualidade moral engloba tudo. Engloba tudo isso. A inteligência, os sentimentos, a vontade. A inteligência já pressupõe a moral. Tá? A inteligência... Deixa eu falar só um pouquinho. Pode falar, Carmen. Então, quando o Alberto falou da questão da inteligência, eu também fiquei parada pensando. E é o que nos diferencia do animal, que ele é inteligente. Só ele não tem moral. A moralidade dele não é desenvolvida como a nossa. A gente sabe o que está fazendo, a gente sabe da consequência. O animal, não. O homem, o animal tem uma inteligência não racional. Que aí a gente entra na moralidade. Entendeu? O animal tem uma inteligência não racional. Porque ele não tem a razão. É racional. Lembra que a gente fala animais irracionais? Por que que o cão, os seres, os animais, você pega a classe de animais e divide em duas: racionais e irracionais. Os irracionais não têm moral. Tem uma inteligência não racional, não moralizada. Percebeu? Então, quando a gente fala... É porque, às vezes, a nossa linguagem, com uma palavra, a gente quer definir várias coisas diferentes. Isso aí, o espírito diz, é dificuldade. Pois é. Então, o animal tem inteligência. Um tipo de inteligência. Um tipo de inteligência. Porém, ele não tem a razão. Não tem a razão. A razão é um conjunto de percepção, de entendimento de si próprio, de um conjunto de raciocínio lógico. Ele não tem um raciocínio lógico, comparativo. Não. A razão é isso. Isso é a razão. É o que nos distingue, mas é mais amplo. É o que nos distingue dos animais inferiores. É a nossa razão. É porque, como você falou, faltam palavras. A gente, numa palavra só, é para várias coisas. Mas eu acho que eu captei. Então, o homem vai chegar conjunto da inteligência. Isso. A razão é assim, é a lógica, o raciocínio, a dedução. O animal ele tem a inteligência para poder procurar comida, para poder reproduzir, mas não tem como ele perceber, ele não pode planejar o dia seguinte dele. A razão permite isso. Você quer ver uma coisa? Eu estou avançando aqui. Vamos dizer, me fugiu o nome do... João de Barro. O Pica-Pau vai fazer a casinha dele. João de Barro. Há milênios... o João de Barro. Há milênios que o João de Barro faz a casinha dele do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Pode variar uma coisinha, mas é sempre daquele. Ele nunca vai falar, não, vou fazer uma de madeirinha com telhado assim, assim. É sempre a mesma casinha. Porque é o instinto para fazer aquele modelo de casinha. O homem não. O homem lá no caverna fazia casinha que nem o do João de Barro. Hoje ele faz um prédio que dá licença. Hoje ele está fazendo estação espacial. Não é? Uma casa no espaço, uma estação espacial. Fica flutuando lá. Então, da casa dele, que era na caverna, quando ele começa a desenvolver, entrar na idade da razão, de livre-arbítrio, a hoje, aquele homem que fez a sua primeira casa dentro da caverna, se foi a primeira dentro da caverna, é lógico que não, pode ser até uma toca no chão, hoje tem uma estação espacial. E o João de Barro, se existia João de Barro lá do Homem das Cavernas, continua fazendo a mesma casa igualzinha. É o João de Barro de hoje. Percebeu?
Então, a diferença está, entre aspas, brincando, só aí. Entendeu? Então, ele diz aqui, isso não passa de simples comparação. Ele diz, não é você ir lá no princípio espiritual, que é o princípio inteligente, tirar uma porção de inteligência para você, como você tira para fazer o material. Tá? Essa faculdade, ela é própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabe. Aí ele diz, há coisas aqui que não dá para a gente conversar muito, falar muito, porque vai chegar naquele momento que complica, porque faltam palavras para a gente definir, entendeu? E aí a gente mistura uma coisa com a outra. É isso que a gente está falando aqui, é por aí que dá para ir. Ele diz, não mergulha muito que vai ficar meio complicado. Aí depois ele diz aqui na questão 73, o instinto independe da inteligência? Ele quer saber se o instinto é uma coisa separada da inteligência. E eles dizem, precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência não racional. Né? Então, o instinto é uma... Quando ele pergunta, o instinto independe da inteligência? Eles dizem, não. Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. Ele não é uma coisa separada da inteligência. Ele é uma espécie de inteligência. Aí a gente diria, não racional. Tá? É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Por ele, tá? É que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, quando ele diz, é uma inteligência sem raciocínio, inteligência não racional. Aí a gente para aqui. Um minuto. Eu pergunto, o homem tem essa inteligência não racional? Eu acho que tem. Ele tem uma parte distintiva. Quer ver uma? Bateu, levou. Bateu, levou. Nós temos uma parte do animal nosso. A inteligência não racional. Bateu, levou. E aí o sujeito, às vezes, ao se sentir... O sujeito, às vezes, ao se sentir ofendido, ele reage instintivamente, capturando de volta os seus instintos bem anteriores, não raciocina para agir e age por instinto. Bateu, levou. Depois ele diz, pisei na bola. Às vezes ele não faz isso. Alguém fala uma coisa para você, pá! Aí depois você diz, caramba, não devia ter feito nem falado isso. E seu instinto não racional ainda no homem. Alguém imagina Jesus levando um tapa no rosto e bateu, levou? Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Mas bateu, levou. Por quê? Porque nós ainda temos a inteligência não racional. E aí o sujeito depois, se bem que a gente ainda para depois diz, caramba, não devia ter... Fulano, me desculpe. Foi do... Né? Aí a gente usa um monte de explicação. Essa é a inteligência não racional. Bateu, levou. Percebeu? Então, é uma inteligência sem raciocínio. Por quê? Porque se a gente parasse para pensar, a gente não fazia. A gente não fazia. Quantas pessoas... E nessa semana nós vimos um caso aí. Vimos um caso. Quantas pessoas vão passar grande
parte da sua vida na prisão, porque no momento de fúria agiu sem pensar. No bateu, levou. Não dá para dizer depois, por favor, me perdoem. Pode até falar, mas o por favor, me perdoem não apaga o ato feito. Percebeu? Não apaga o ato feito. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso que ele diz aqui, é uma inteligência, tá? A pergunta é, o instinto independe da inteligência? O instinto está separado da inteligência? Eles dizem, precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. E aí eu coloquei não racional. Porque o João de Barro, ele não faz aquela casinha porque ele raciocinou naquela casinha. É porque o instinto dele já traz dentro dele essa ideia. Todo mundo aquela casinha igual, todos os João de Barro. Tá? Agora, então seria uma inteligência não racional. É uma inteligência, aí ele esconde, sem raciocínio. Por ele é que todos os seres, pelo instinto, provém as suas necessidades. Porque como eu tenho necessidade de sobreviver, o meu instinto diz o quê? Você tem que fazer alguma coisa para sobreviver. Quando a pessoa está em algum lugar, escuta um tiro, qual é a primeira reação? Instinto de sobrevivência. Você vai parar e pensar. Não pode ser um foguete comemorativo, pode ser o barulho do carro. Qual é o teu instinto? Opa! Ou se jogar no chão. O que é isso? Instinto de sobrevivência. Um animal, vamos pensar um cervo, está no meio da floresta, no meio lá do descampado, na selva. Ele escuta um barulho de mato seco quebrando. Qual que ele faz? Ele corre. Instinto de sobrevivência. Então você está no lugar e você escuta algo que te remete a perigo. O que você faz? O teu racional vai entrar? O teu racional vai... Nós estamos falando aqui também dos homens das cavernas. O teu racional vai entrar? Não. Teu instinto de sobrevivência. Tu vai correr. Você corre por quê? Instinto de sobrevivência. Você sofreu um acidente. Vamos dizer, esse pessoal aí que sofre acidente de avião. Lembra aquele time de futebol da Argentina? Que eles caíram lá nos Andes? Lembra que caíram lá nos Andes? Isso foi na década de 70, final da década de 70, por aí. O que aconteceu? Estava todo mundo com fome. O que aconteceu? Não, vamos todos morrer de fome. O que bateu ali? O instinto de sobreviver é maior do ser humano. É maior em qualquer ser orgânico. Instinto de sobrevivência. Eles se alimentaram de carne humana. Por quê? É o instinto de sobrevivência. É maior no indivíduo. Ele ainda tem isso. Logicamente, como a gente vai ver depois, isso pode entrar também na racionalização. Mas a primeira coisa que bate é o instinto. Então, eu fiz aqui essa inteligência racional que nós temos é a nossa consciência, tá? E esse Oi. Antes de você dar esse passo seguinte, que já vai partir para um outro raciocínio, para outro ponto de vista, você perguntou para a gente, nós temos instinto, e aí na nossa estrutura encefálica, que eu aprendi com as nossas aulas, que o encéfalo é o conjunto de toda a estrutura cerebral, né?
errado, mas não importa, não é isso. Sim, isso mesmo. Dentro da nossa estrutura, nós temos uma parte reptiliana, que é uma parte primitiva nossa. Então, dentro do nosso próprio cérebro, nós temos uma parte que está associada à nossa fase de existência, que era uma fase primitiva. Aí eu estou usando palavras que não... Mas a ideia é essa. Mas a gente tem que lembrar uma coisa. Esse instinto está no espírito. Sim. Está. Mas nós temos uma parte orgânica que é fruto daquela parte que nós fomos primitivo do primitivo do primitivo. Pode ser, anatomicamente falando. Você disse que a parte do cérebro anatômica. Eu não conheço isso. Eu já ouvi falar, mas nunca estudei isso. Então, vamos dizer que anatomicamente é uma parte desse homem primitivo. Tá, anatomicamente. Mas esse instinto, essa inteligência, isso está no espírito. Tá? Então, eu fiz aqui umas anotações, conforme eu vou lá pensando, lendo, eu vou anotando aqui no meu caderno. Então, vamos colocar duas coisas. Inteligência racional é a consciência. Espírito. Aí é o homem, o espírito. E o instinto, esse reflexo, esse automatismo, tá? É o automatismo, é o reflexo. Então, eu fiz umas anotações aqui que diz assim, né? Vamos anotar aqui. Algumas coisas eu vou repetir, porque quando eu vou anotando, eu vou repetindo algumas coisas. Então, eu boto lá, instinto, inteligência não racional. Porque se a gente pensasse para tomar algumas atitudes, a gente evitaria muitos desastres, não é verdade? E muitas vezes a gente age por reflexo e aí a coisa fica esquisita. Então, inteligência racional, consciência, aquela que dá tomada de consciência. A inteligência racional é a nossa consciência. É aquela que dá a tomada de consciência. Tem um livro do Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, chamado Pensamento e Vida. No capítulo 20, quem quiser anotar, é um livro fininho, Pensamento e Vida, de Emmanuel. No capítulo 20, tem um capítulo, o nome do capítulo é Hábito. O título do capítulo é Hábito. Tá? E o Emmanuel, ele diz assim, herdeiros... não, eu vou voltar, eu vou começar aqui, ele diz assim, ó, o hábito, Emmanuel diz assim, o hábito é uma esteira de reflexos mentais. Todo mundo já entendeu que é esteira, pensa numa esteira, tá? Pensa numa esteira. Então ele diz, o hábito é uma esteira de reflexos mentais, acumulados, operando, constante indução à rotina. Então, o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Todo mundo sabe o que é rotina, não é? A rotina. O instinto da posse, aí ele vai fazer aqui uma comparação. Ele vai dizer assim, ó, o instinto da posse, eu quero ter alguma coisa, cria os reflexos do egoísmo, do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas. Então, quando nós temos esse instinto da posse muito desenvolvido, nós criamos aí os reflexos do egoísmo, posse, eu quero ter. Aí você começa a criar os reflexos do egoísmo, do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas. E depois ele diz assim, herdeiros de milênios gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que à maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos, aos quais nos ajustamos sem resistência.
Então, a gente vem trazendo, através das nossas inúmeras reencarnações, a gente vai criando hábitos. Hábitos, hábitos, hábitos. Na realidade, que se tornam o quê? Em automatismos. 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 Então, o que é o instinto propriamente dito? Vamos parar para pensar. O instinto propriamente dito é o saber sem saber que sabia. É o saber fazer alguma coisa sem saber que você sabia. Às vezes, alguém diz para você assim, mano, vamos fazer isso. Aí você diz, eu não dou para esse negócio não. Aí diz, me ajuda aí. Aí você começa a fazer. Aí você percebe que você sabe fazer aquilo. Alguém chega e diz assim, vamos aí, vamos aprender a costurar. Você nunca pegou na agulha. Você nunca pegou na agulha. Aí você coça, eu não dou para esse negócio não. Vamos lá. Aí você pega. Aí você vai, bota a linha na agulha, pega com... Aí você diz assim, caramba, não é que eu dou pro negócio, é o instinto. É saber sem saber que sabia. Você tem o aprendizado feito, mas você não sabia que sabia. Deu para entender, apesar da palavra estar sendo repetida? O instinto é saber sem saber que sabia. Isso se chama automatismo, que é adquirido pelo hábito, pelas repetições ao longo de várias reencarnações. Então, continuando aqui minhas reflexões, existe uma coisa chamada instinto das nossas aquisições. Vamos pensar. Os aprendizados que nós já tivemos em diversas reencarnações, alguém imagina quantas reencarnações já teve? Não, mas a gente sabe que milhares. Milhares, tá? Só coloca isso na cabeça. Milhares. Então, quanta coisa nós já aprendemos nessas milhares de reencarnações? Então, os aprendizados que nós já tivemos em milhares de reencarnações, tudo isso vai ficando arquivado no nosso subconsciente. Quanta coisa eu sei que não sei que sei. Quanta coisa. A gente já parou para pensar? Quanta coisa eu sei que eu não sei que sei. Se eu já vivi milhares de reencarnações, quantas coisas eu já fiz, eu já aprendi e que hoje eu não lembro que sei, mas eu sei. Então, os aprendizados que nós já tivemos em diversas reencarnações, tudo isso vai ficando arquivado. Nada fica perdido no nosso subconsciente, na nossa memória subconsciente. Quem quiser estudar isso aqui, vai lá no livro No Mundo Maior, do André Luiz. Lembra dos 3 andares da mente? Pega o livro do André Luiz, No Mundo Maior, que a gente vai estudar isso. O André Luiz diz, nesse livro, que as nossas aquisições ficam nesse subconsciente reencarnatório. E vem de vez em quando como fulcros por um estímulo. De repente você tem um estímulo. Você é estimulado para fazer alguma coisa. E aí, esse aprendizado que está no teu subconsciente reencarnatório pula fora. Você tem um estímulo, como eu falei, vamos costurar. Para mim, vai ter que me estimular. Vamos costurar. Aí você pega, recebeu um estímulo. De repente, quando você começa a fazer aquilo sai. E você diz assim, caramba, não é que eu costuro bem? Esse aprendizado estava lá do seu subconsciente reencarnatório, mas precisou de um estímulo para ele aparecer.
Então ele diz, e vem de vez em quando como fulcros por um estímulo. E aí eu dou uma resposta. Entendeu? Vem aquele estímulo, isso libera um fulcro energético, e aí eu dou uma resposta. Aí vem outro estímulo, outra resposta. Então, isso é o instinto das nossas aquisições. Está lá no nosso consciente reencarnatório, esse conhecimento. Você recebeu um estímulo, você vai responder. Nós vamos falar isso daqui a um pouquinho. Agora, no meio disso aí está o nosso grau evolutivo, para ver qual é a resposta ao estímulo. Percebeu? Para ver a resposta ao estímulo. Vamos ver aqui na questão 74. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e a inteligência, isto é, precisar onde acaba um e começa o outro? Você quer saber se tem um limite? Ó. Aqui acabou o instinto, aqui começou a inteligência. Eles respondem, não pode ter uma linha demarcatória limitando instinto e inteligência, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se pode distinguir os atos que decorrem do instinto daqueles que vêm da inteligência. Não pode. Principalmente se o ato é violento. Bateu, levou. Aí você olha e diz assim, meu Deus do céu, olha o que ele fez. Com certeza ele não usou da inteligência. Não é assim? Você sabe, você consegue distinguir, às vezes, o que é um ato instintivo do que é um ato racional. Pela consequência do ato. Pela consequência do ato. Você olha e diz assim, com certeza esse cara não usou de inteligência. Aí, então nós podemos bem distinguir os atos que se originam do instinto dos que são da inteligência. Claro, observar. A não ser que você tenha um nível evolutivo semelhante àquele sujeito. Você vai dizer, é isso mesmo! Bateu, levou! Porque aí tem o quê? Afinidade. Tem afinidade. Comigo é assim, não levo desaforo para casa. Isso pode valer 30 anos de cadeia. Agora, quem pensa, olha e diz, nossa, agiu sem inteligência, instintivamente. 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Os espíritos dizem, não acerta. O instinto existe sempre. Sempre. Isso a gente tem que gravar. O instinto existe sempre. Mas o homem despreza. Ele deixa de precisar. Né? Mas o homem despreza. Ele diz assim, eu não preciso disso. O instinto também pode conduzir ao bem. Ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Tá? E aí na 75A, né? Na 75A, deixa eu ver aqui. Porque nem sempre é guia infalível a razão. Eles dizem, seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Porque às vezes você quer fazer alguma coisa e diz, não, é racional, mas você está sendo motivado por outros interesses. Entendeu? O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. O instinto não raciocina, ele é mais certo. Agora, a razão leva o homem para pensar. Será que vale a pena? Aí você começa. Daí você pode escorregar. Então, tem uma notinha que diz aqui, ó. O instinto é uma inteligência rudimentar,
que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção de coisas exteriores, ele se alia à inteligência, à vontade e à liberdade. No homem, o instinto vai se aliar a essa inteligência, à vontade e à liberdade. Aí, eu fiz umas anotações aqui. Vamos lá. E aqui, essas anotações estão meio repetitivas, que eu vou pensando e vou escrevendo, mas é uma reflexão. Então, vamos pensar assim. Quanto mais evoluído o espírito, eu estou falando do homem, tá? Do homem aqui. Quanto mais, o homem quer dizer espírito encarnado ou desencarnado, o ser pensante. Quanto mais evoluído o espírito, mais evoluídos são os seus reflexos, os seus instintos. Certo? Jesus, lá, o que Jesus falou sobre... Olha essa frase. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Por quê? Porque quando o espírito tem evolução, ele não devolve a ofensa. E esse não devolver a ofensa já é instintivo nele. Já é o instinto evoluído. Se bater o espírito como eu não evoluído, bateu, levou. Agora, um espírito evoluído, os seus instintos, seus reflexos, também são evoluídos. Também são evoluídos. Então, ele não vai reagir com violência. Ele vai oferecer outra face. Então, quando Jesus, se alguém te bater numa face e oferece a outra, isso só age assim os espíritos evoluídos, que têm também instintos evoluídos. Lembra quando nós estudamos que conforme o espírito vai evoluindo, o seu perispírito também vai se purificando? Não é isso? O espírito vai evoluindo, o perispírito dele vai se purificando. Assim também são nossos instintos. Conforme o espírito vai evoluindo, o espírito vai evoluindo, o seu instinto também vai evoluindo. Por quê? Porque o instinto existe sempre. O espírito terá sempre instinto. E se ele evolui, os seus reflexos, os seus instintos também evoluem. Por exemplo, o ser evoluído faz o bem por instinto, por reflexo. Ele já se condicionou a fazer o bem. Ele já introjetou essa virtude. Já é um instinto. O instinto está atrelado ao nível evolutivo. Quanto mais evoluído, mais sutil é o instinto. O instinto existe sempre. Tem a pessoa que, quando vê alguém, ela já pensa: o que eu posso fazer para ajudar? O que eu já posso fazer para ajudar? O outro diz assim: não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Não é da minha família. Vou perder meu tempo com ele. Percebeu? O evoluído, o que eu posso fazer? Porque ele já introjetou isso. O instinto dele já é evoluído. Ele tem o instinto de ser bom. Ele já fez. O instinto dele, que é uma coisa que existe sempre, ele já introjetou. Ele já pensa: opa, o que eu posso fazer para ajudar? Enquanto o outro diz assim: o que não introjetou. Não tem nada a ver com isso. Se vira aí, meu filho. Quem mandou arrumar problema? Percebeu? Então, quanto mais evoluído, quanto mais evoluídos... Oi. Não, conclui que eu vou fazer uma observação então, para não atrapalhar. Quanto mais evoluídos são os comportamentos instintivos. Quanto menos evoluído, mais animalizado é o comportamento instintivo. A raiva
é uma reação instintiva. É o tal bateu, levou. Por quê? Porque o instinto, tá? O instinto, ele está atrelado à evolução. Nós precisamos, tá? Uma receita. Nós precisamos mudar por reflexo e por condicionamento. Precisamos nos condicionar bem, exercitar a paciência, a ponderação, aprendendo a ouvir. Com o tempo de exercício, aquilo virou instintivo. Porque às vezes a gente diz assim, a partir de hoje, eu não vou mais perder a paciência. A partir de hoje. Isso não resolve, sabe por quê? Porque não foi condicionado. Não foi condicionado. Percebeu? O instinto é uma coisa que precisa ser condicionada. Então, quantas vezes a gente diz isso? A partir de hoje eu não perco mais a paciência. Dali a 10 minutos acabou, pipa. Mas, meu Deus, eu disse que ia. Mas não teve condicionamento. Então, nós precisamos mudar por reflexo, por condicionamento. Precisamos nos condicionar no bem. Exercitar a paciência, a ponderação, aprendendo a ouvir. Com o tempo de exercício, aquilo virou instintivo. Eu vi um vídeo lá no Facebook da nossa amiga Ana Brito fazendo uma dança lá, numa academia, onde tem um tablado, aí ela com a professora, aí ela dança, exercício, aí ela sobe no tablado, olha, um jogo de perna, o que é aquilo? Na primeira vez ela sabe fazer? Não, mas ela foi fazendo exercícios e se condicionou. Hoje, se a música tocar, ela fecha os olhos, ela até faz de olhos fechados, porque ela já se condicionou, morri de inveja, ela já se condicionou. O cara que aprende a tocar violão, ele pega o violão, primeiro ele apanha para aprender aquilo ali. Quando ele aprende, ele fecha o olho, vai no condicionamento. Ele com a mão esquerda e a mão direita aqui, ele acerta as cordas direitinho. E vai. O cara que faz crochê e tricô, pega ali, conversando, e vê aquela agulhinha baixa, sobe, baixa, sobe, baixa. Por quê? Porque já se condicionou. Vai eu fazer isso. É um tronco de árvore na mão. Entendeu? Então ele diz aqui, o instinto existe sempre. Através do exercício, tudo vai virando instintivo. Então, assim, nós queremos mudar por racionalidade, né? Eu quero mudar por racionalidade. Aí eu tomo uma decisão. A partir de hoje, serei paciente, serei generoso, serei sem vaidades. Isso não funciona. Mudar por racionalidade, não. Eu tenho que acionar o instinto, aí com a racionalidade. Eu preciso aprender a ser paciente. Por quê? Porque a minha falta de paciência está me dando problemas graves. Isso é racionalidade. Aí eu começo a praticar o exercício da paciência. Mas não é... Agora, se eu disser assim, não serei mais impaciente, não vai funcionar. Sem o exercício. Então, nós queremos mudar por racionalidade e não por reflexo, não por condicionamento. Assim não conseguimos. Tudo é um processo, um desenvolvimento do instinto. A natureza não dá saltos. Tudo é gradativo. Precisamos ir nos condicionando. Hoje eu mandei para vocês, quem viu lá no WhatsApp de vocês e do grupo, eu mandei uma carta agradecendo aos companheiros pela doação que vocês vêm fazendo todo mês, tem nos ajudado muito. E coloquei que está aumentando o número de famílias em situação de carência temporária. Vocês
estou vendo que está aumentando. E aí eu pedi às pessoas que não esmorecessem aqueles que colaboram nas suas doações. O que é isso? Um exercício. Que não esmoreçam, porque há muita gente necessitada e o nosso volume de doação esse mês teve que aumentar para a gente atender mais pessoas. É um exercício que eu, Denise, Menezes e todos vocês e todos estamos fazendo. O da generosidade. O da generosidade. A gente não vai aprender a ser generoso dizendo assim, a partir de hoje serei generoso. Não, é pelo exercício. Até que essa generosidade se torne em mim instintiva. Instintiva. Entendeu? Ela se torne instintiva. Mas para isso eu preciso exercitar a minha generosidade. Até que ela se torne automática. Eu vi alguém precisando, pá! Eu automaticamente. Não tenho. Bateu, levou? Eu vi alguém sofrendo, eu pá! Corri lá e socorri. É o instinto. Porque esse instinto no espírito existe sempre. Sempre. Então, eu vou me condicionando através de exercícios. Porque não, a natureza não dá salto. E conforme o espírito evolui, os seus instintos também vão evoluir. Tá bom? Então, precisamos nos condicionar. Da mesma maneira que a pessoa educa o cachorrinho, o gatinho, a fazer a sujeirinha dele naquele local específico, nós também precisamos ir nos condicionando. Porque o instinto vai sempre estar presente em nós. Agora, eu preciso tornar isso uma coisa boa. Ó, condicionada a isso. E isso só vai acontecer através do exercício. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu só vou pedir para ser um pouquinho rápido, porque depois vem a gente outros. Deu para entender isso aí? Essa questão de instinto e inteligência? Porque muita gente fica, instinto está lá só no animal. Não! O instinto está ele vai existir sempre em nós. Sempre. Tá? Agora a gente... Rose, nem o Alzheimer tira isso. Tem aquele vídeo daquela senhora que, ao tocar a música, ela começa a dançar aquilo que ela fez a vida toda. Acaba entrando, não é isso? Está no automatismo. Nem o Alzheimer é o automatismo. A racionalidade não está mais presente, mas o instinto está. Uhum. É o automatismo. Percebeu? É fruto dos nossos aprendizados lá de outras e outras encarnações. Entendeu? Eu sabia, mas não sabia que sabia. Eu sabia, mas não sabia que sabia. Então, tá lá no meu subconsciente reencarnatório. Tá bom? Saber sem saber que sabia. Quantas vidas eu já vivi, nessas vidas, quantas coisas eu aprendi, estão lá. Aprendi por repetição. Aprendi por repetição. Tá lá. É automático. Aí nessa reencarnação eu não lembro, mas basta eu sofrer um estímulo e um fulcro energético sai dessa minha consciência. E aí eu começo a desenvolver aquilo, provando que eu sei fazer aquilo, porque eu tenho instinto, aquilo já está condicionado. Então a gente começar a prestar atenção nisso. Agora, o instinto pode ser uma coisa boa, mas também, se não for uma coisa educada, pode me trazer problema, porque o instinto está atrelado à evolução espiritual. Os seres mais evoluídos, instintos mais evoluídos. Os seres menos evoluídos, o instinto animalizado. Animalizado. Bom? Então, vou dar uma paradinha de 5 minutinhos para a gente voltar no nosso Memória de Suicida. Alguém tem mais alguma dúvida? Verinha, Alberto, Ana Brito.
Se alguém tiver, bota lá no grupo. Comenta lá no grupo, que aí a gente vai, tá? Hoje também, Memória Suicida também tá ficando muito bom. Tá bom, gente? Um beijão para vocês, quem não vai estar conosco. Ó. E hoje nós temos o Paulo Brandão, hein? Paulo Brandão fazendo a nossa palestra às 19h40. Olha o título. Rumo à perfeição. Tem ou não tem a ver? Rumo à perfeição, né? Então, daqui a pouco eu estou de volta, gente. Dá uma paradinha de 5 minutinhos.